Boa tarde, meus amigos. Que Deus esteja com vocês, seus familiares, abençoando vocês. E nós vamos dar continuidade à nossa matéria. A próxima matéria vai fazer parte da nossa avaliação, que a primeira avaliação foi, vocês foram muito bem. Eu achei que fosse encontrar muita dificuldade, eu e vocês também, mas vocês superaram a expectativa. E os trabalhos também, vocês estão de parabéns. Até agora ninguém reclamou, estou recebendo os trabalhos, tem alguns alunos que ainda não mandaram. Eu vou considerar aqueles que ainda não enviaram os trabalhos, vocês podem ficar sossegados que eu vou corrigi-los. Vocês podem mandar para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, ou então pode entregar pessoalmente no meu escritório, que a maioria entregou o trabalho no meu escritório. É na Praça Doutor Augusto Silva, em cima da loja Hering, ok? Então vamos lá. Na aula passada nós vimos o que não poderia ser negociado, né? O que poderia ser negociado. De acordo com a convenção, o artigo 611, letra A, o que pode ser negociado está aqui, destacado aqui, a adesão do Programa de Seguro-Desemprego, plano de cargos e salários, regulamento empresarial, bancos de hora, modalidade de registro de contrato de trabalho, pacto contra a jornada de trabalho, observados os limites constitucionais e representantes dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos, para jornadas superiores a 6 horas. Então, apenas recapitulando aqui, adesão ao programa de seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego já é um direito do empregado. Plano de cargos e salários. As empresas podem estabelecer o plano de cargos e salários para os seus funcionários, respeitando a norma que regula os cargos e salários. Nós temos que pôr como exemplo para vocês, vamos dizer, na FAD Minas. A FAD Minas tem um plano de cargos e salários. O que quer dizer isso, para vocês entenderem? Aqueles que não sabem, é lógico. O plano de cargos e salários da FAD Minas, por exemplo, os salários lá são diferenciados. São vários professores, alguns professores com mais titularidade. Então, o professor que ele tem apenas o curso superior, ele vai ter, se ele for admitido, que agora estão exigindo agora que tenha pelo menos o mestrado, né? Então, se ele tem o pós-graduação, ele tem um salário. Se ele faz um curso de mestrado, o salário então vai ser majorado. E assim como doutorado, pós-doutorado, que nós temos até professores com pós-doutorado, não é? Então os salários são diferenciados, exceto alguns professores que são obreiros da obra, né? Trabalham para a FAD Minas, eles não respeitam, eles têm o plano, eles não estão enquadrados nos planos de cargos e salários, porque eles são obreiros, eles têm um salário fixo. Mas estou dizendo para os professores que não são obreiros, não trabalham para a obra. Então, quanto maior a titularidade, maior a remuneração. Fala sobre teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. O teletrabalho hoje é muito praticado, ainda mais a essa época agora que nós estamos vivendo, que muitas empresas estão pedindo, fazendo que os seus funcionários trabalhem em casa, não é? Então, eles não têm assim uma fiscalização, mas ele tem que cumprir
todas as suas tarefas, suas metas que ele estaria trabalhando presencial na empresa. Então eu, por exemplo, estou fazendo nada, é um teletrabalho. Eu estou trabalhando fora da faculdade, estou programando o horário e estou ministrando as aulas online. Então é um teletrabalho, eu não estou deslocando de casa para o trabalho, nem de trabalho para casa, vice-versa. Isso, a título de empresa, é muito importante, porque muitas empresas, por exemplo, nos grandes centros, nas capitais, São Paulo, Belo Horizonte, como exemplo, Rio de Janeiro, você não tem que enfrentar trânsito para ir para o trabalho. Muitas das vezes os funcionários moram muito longe do local de trabalho, ele trabalha em casa, não é? E ele tem a possibilidade de ter o seu convívio familiar, ele está trabalhando em casa, não tem o perigo de deslocamento, vai e volta, acidente de trânsito, assalto, etc. Então, o teletrabalho, você já sabe, o empregado ele está sob aviso, aguardando as tarefas que forem passadas online. Bancos de hora também, nós já falamos, apenas para recapitular, o tempo que exceder da sua jornada de trabalho que você contratou, você vai acumulando aquele crédito para que você possa usar no momento que você negociar com o patrão, certo? Então, você vai acumulando e vai adquirindo crédito. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Então, isso também é negociado. Hoje tem muita flexibilidade. A nossa nova redação da lei, vocês que fizeram o trabalho, né? Eu já corrigi uma grande parte dos trabalhos e as notas estão muito boas. Vocês estão de parabéns. Vocês abordaram um assunto que deveriam ser compreendido por vocês com essa nova lei. Então vocês estão atualizados com esse trabalho que vocês fizeram. Vocês adquiriram um conhecimento da lei que está em vigor. Falamos também modalidade de registro de jornada de trabalho. Eu, por exemplo, a minha jornada como professor, eu sou aulista. Eu ganho por hora. Então, isso aí você pode estabelecer. Eu trabalho por hora, eu trabalho por hora ou por aula. Eu sou aulista, então isso pode ser feito, esse contrato entre empregador e empregado. Intervalo entre a jornada também, você pode negociar. Tem empresas que a jornada o intervalo de intrajornada, entre uma jornada e outra, que, por exemplo, na hora do almoço, tem empresa que você tem 2 horas de almoço. Você trabalha das 7 às 11 e das 11 a 1 você tem horário de almoço. Para quem mora distante, não tem restaurante no emprego, então ela tem 2 horas, algumas empresas, nem todas. Isso aí é negociado entre trabalhador e empregado. Então, tem empresa que tem seus próprios restaurantes, porque a empresa não é que ela está sendo assim generosa de fornecer a alimentação para os funcionários no restaurante que ela quiser explorar no local de trabalho, para que o empregado não tenha que sair do trabalho e voltar. Isso causa às vezes atraso e tudo. Então, tendo restaurante dentro da empresa, a empresa costuma cobrar um valor é uma taxa irrisória, uma taxa muito baixa, normalmente é assim, não é preço de mercado, mas em contraprestação, a empresa ela leva vantagem com isso. Por quê? Às vezes ela não tem o valor que ela gasta nos restaurantes, não tem um valor de volta a sua contraprestação, porque paga um ticket de refeição, às vezes paga R$1, R$2,
e às vezes a alimentação fica por muito mais. Mas a empresa não sempre leva vantagem. Por quê? Porque o empregado está ali, ele descansa, não precisa deslocar, não há atraso, do deslocamento, e com isso o rendimento será maior para a empresa. Então ela tem um retorno de quando ela tem um restaurante. Falamos também aí sobre pacto quanto à jornada de trabalho. Então você pode negociar hoje sem ter que ter o visto do Sindicato do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Então você negociando desde que respeite o mínimo de 30 minutos das jornadas de uma jornada e outra que é compreendida intra-jornada. Muito bem. Trocas também de dias de feriado, nós vimos, pode ser feito. Prêmios e incentivos em bens ou serviços, também negociado. Enquadramento de grau de insalubridade, porque quando você trabalha num lugar doentio, você pode enquadrar no grau mínimo, médio ou o grau máximo. Então, vai ser enquadrado dependendo do local de trabalho na sua atividade do dia a dia. Tem também uma remuneração por produtividade, incluindo as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Eu falei da aula passada, vocês se lembram, que eu citei como exemplo os restaurantes, pizzarias que têm muitos funcionários, garçons. Então, para algumas empresas, elas adotam um sistema seguinte: as gorjetas são cobradas no cupom fiscal na hora do pagamento. Aquele valor, no final do dia, ele é somado e dividido entre os garçons. Só que, às vezes, um garçom ele é mais simpático, mais ágil, mais talentoso, aí ele vai ganhar igual daquele que não tem experiência, não tem habilidade, não tem o dom. Mas justamente para isso que tem essa flexibilidade de ser resolvido dessa forma. Muito bem. Aqui fala no artigo 444 a livre estipulação entre as partes. Então, como tem batido na mesma tecla, com essa nova redação da lei trabalhista, ela flexibilizou muito, ela deu margem para negociar entre empregado e empregador, porque antes, com a lei anterior, não tinha que respeitar as normas legais e tinha que ser através do sindicato ou através do Ministério do Trabalho. O patrão e o empregado não tinha essa flexibilidade que tem hoje. Então aqui a negociação das hipóteses previstas no artigo acima poderão ser negociadas entre empregado e empregador, sem presença de sindicato, que eu acabei de falar para vocês, desde que o empregado tenha nível superior e perceba salário igual ou superior a 2 vezes o teto do salário mínimo, o salário do INSS, que eu falei que é 5.400 e pouco. Correto? Isso que pode negociar. Agora, o que não pode negociar. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, que isso aqui vai ser matéria da próxima avaliação, tá certo? Então, o que não pode negociar. Não pode ser objeto de acordo. Está no artigo 611, letra B. Redução ou supressão dos direitos. Quais direitos? Normas de identificação profissional, inclusive as anotações de carteira de trabalho e previdência social. Então, não houve nenhuma mudança e nem pode haver mudança entre patrão e empregado, empregado e empregador nas anotações da CTPS. Aqui fala carteira de trabalho e previdência social. As pessoas da área e vocês também vão assim familiarizar com essa conotação. Você não precisa falar carteira de trabalho e previdência social, CTPS, correto?
Então não pode, continua as anotações da mesma forma anterior. Quando foi admitido, quando foi demitido, qual o valor do salário, se o empregado faltou por doença, afastado, por quantos dias, gozou férias, essas anotações têm que ser feitas periodicamente. Isso aí, para os contadores, hoje há uma exigência que tem que haver um acompanhamento mais rígido sobre isso. Tem que ter uma manutenção contábil. Essa manutenção exige mais de um contador. O contador tem que estar atento para a mudança de endereço, razão social, se houver alguma morte ou qualquer coisa entre sócios, aí tem que haver necessariamente uma alteração contratual, etc. Então isso aí tem que ter essa manutenção, chama-se manutenção contábil, correto? Isso para vocês contadores. Então aumentou o serviço para vocês, é uma forma de vocês terem uma remuneração maior. Muito bem. Não pode ser negociado seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, você não pode negociar o seguro-desemprego involuntário. Involuntário quer dizer sem a vontade do empregado. Você é mandado embora, então não tem como negociar. Ele tem o direito de receber o seguro-desemprego, não pode ter nenhuma alteração entre as partes. No inciso 3, destaca o valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Muito bem, você não pode, então, essa aqui não pode ser objeto de acordo. Você, como era feito, era uma forma usual entre empregado e empregador, eles simularem uma rescisão de contrato e para que depois que o empregado recebesse os 40% e devolvesse 20%, 30%, etc. Isso era feito, hoje dificultou. Salário mínimo nem se fala, você não pode, nenhum empregado pode trabalhar por menos de um salário mínimo. Valor nominal do 13º salário também, isso aí é um direito do empregado, não tem como o empregador não querer indenizar ou pagar. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Não pode ser negociado. Trabalhou no período da jornada de trabalho noturno, você tem que pagar o valor superior à hora diurna. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Então, proteção do salário quer dizer o seguinte, o empregado ele tem o direito de receber o seu salário. Então, não tem como o empregador reter o salário dele. Você vai trabalhar, eu vou deixar de te pagar, depois daqui 6 meses eu pago tudo integral. Não vou te pagar mensal. Deixa acumulando aqui. Isso não pode ser negociado. Se recebeu, venceu o mês, ele tem que receber. E tem até o 5º dia útil também, tem até prazo. Então, quando a empresa não paga no final do mês, dia 30, dia 31, ela está dentro da legalidade. Então, a empresa tem o prazo até o 5º dia útil para todos os contratos de trabalho, seja semanalista, quinzenalista, mensalista, 5º dia útil depois da jornada. Então, trabalhou uma semana, ele tem 5 dias depois daquela semana para pagar o empregado. Trabalhou 15 dias, ele tem mais 5 dias para o patrão pagar. Trabalhou 30 dias, o patrão tem até o 5º dia útil para pagar. Se quiser pagar antes, nada importa, mas não pode pagar mais depois do prazo do 5º dia útil. Não pode ser negociado.
Aqui no inciso 7º ou 7, fala sobre a proteção de salário na forma da lei. Isso já falamos agora. Salário família também. Isso aí não tem como fugir. É devido, então tem que pagar. Repouso semanal remunerado. RSR, que a gente fala na terminologia jurídica, né? Repouso semanal remunerado é que nós recebemos, mesmo não estando trabalhando, nós estamos recebendo no período de descanso no final de semana. É outra conquista que o empregado conseguiu. Remuneração do serviço extraordinário superior a 50% da hora normal. Então, se o empregado ele fizer horas extras extraordinárias, ele tem que receber 50, no mínimo 50% a mais do que a hora normal. Não pode negociar as horas extraordinárias com um valor igual ou inferior a 50% da hora normal. Não pode ser negociado. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, quando você tira as férias, você tem direito, se você recebe, né, as férias, você, no período aquisitivo, nós falamos do PA, quando você tira as férias, você tem direito às férias, 13º, né, as férias, e 1/3 a mais do que o salário normal. Então as férias tem que, de acordo com a Constituição Federal, você tem direito a 1/3 sobre o valor do salário normal. Licença maternidade, com duração mínima de 120 dias. Então, tem casos que há uma prorrogação. No caso de, às vezes, uma gestante, quando ela tem algum problema de saúde, ela começa a gozar a licença maternidade dias antes do nascimento da criança. Então ela pode tirar 1 mês antes, negociar com o patrão, e isso fala em mínimo que pode ser prorrogado, porque há muitos casos de, às vezes, do pós-parto trazer alguma consequência à saúde da gestante, como uma doença, um eclampsia, por exemplo. A mulher tem que ser submetida a um tratamento, às vezes até leva à morte, se não tiver um cuidado depois de contrair essa doença. Então, a mínima de 120. Se ela completou 120 dias e tiver com alguma doença caracterizada, esse prazo é prorrogado. Licença paternidade foi outra conquista também, que só existia a licença maternidade. Hoje o pai também tem direito à licença paternidade nos termos fixados em lei. Então ele também tem os dias de licença quando nasce uma criança. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivo específico nos termos da lei. Então, nós já comentamos que a lei não permite que uma mulher que exerça um cargo igual ao do homem tenha um salário inferior por ser do sexo feminino. Então, isso não pode acontecer de acordo com a nova lei. O aviso proporcional ao tempo de serviço é aviso prévio, sendo que no mínimo 30 dias nos termos da lei. Nós já falamos sobre isso, foi até assunto de prova. O aviso prévio, se você quiser sair, você avisa o patrão. Se o patrão te mandar embora, você vai cumprir o aviso 24 dias ou 2 horas menos da jornada de trabalho. Isso muitas das vezes acontece que o patrão costuma indenizar o empregado, o aviso prévio, já pagar de imediato, para que o empregado não fique mais 30 dias trabalhando, não com o mesmo rendimento, cumprindo as mesmas metas, porque depois de demitido ele não vai ter emocionalmente condições
de exercer atividade nas mesmas condições que eles trabalhavam antes de ser demitido. Então, eles costumam indenizar porque pode trazer prejuízo para o empregador. Então, eu falei, foi assunto de prova também, quando que sobre o aviso prévio, quando que o empregado tem que indenizar o empregador. Então, o aviso prévio é recíproco. O empregado também tem que indenizar o empregador. Se você capacitou o funcionário e ele está apto para o trabalho, gastou, você investiu nele, e depois ele te larga na mão, larga um patrão na mão, e ele tem que indenizar o patrão se ele largar o emprego assim de plano de imediato, correto? Sobre a aposentadoria também, não existe, não tem meios de você negociar a aposentadoria. A aposentadoria é o direito do funcionário, é pago às vezes por previdência privada, previdência social, que é o INSS. Então, se tiver direito à aposentadoria, ele fica no emprego se ele quiser. Se ele completou a idade por tempo de contribuição, ele pode sair do serviço, não precisa, não vai haver aviso prévio do empregado nem do empregador. Ele pode parar de trabalhar. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Então, esse seguro de acidentes de trabalho a cargo do empregador também não pode ser negociado. Esse seguro aí é a cargo do empregador, quer dizer, ele vai arcar com o pagamento do seguro que ele contratar para o empregado da empresa. No inciso 21º, estabelece o seguinte: a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui vai demandar um pouco mais de atenção de vocês agora. Nós já comentamos isso em sala de aula, vocês vão lembrar agora quando eu comentar. Aqui fala o seguinte: ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Porque antes o trabalhador ele recebia por 10, 20, 30, 40 anos todos os direitos, não é? Então, com a mudança da lei, não essa, a anterior, ela estabeleceu que essa estabilidade que existia de 30 anos, ela acabou, não existe mais. Hoje, o empregado, ele eu vou dar um exemplo para vocês. Se você trabalha numa empresa 10 anos e você tem créditos na empresa para receber de ter atingido a meta, comissões, horas extras, qualquer tipo de indenização que a empresa não pagou, qualquer direito que você tiver, você trabalhou 10 anos e se você for demitido, você só vai ter direito aos 5 anos retroativo. Mas eu tinha direito, quando eu entrei, eu deixei de receber férias, não recebi as férias, não recebi férias, mais um 13º, mais um terço, etc. Você não recebeu, perdeu, caducou. A gente costuma falar a palavra. Quando fala aqui, prescreve, é uma palavra assim mais vulgar, mas para entender, caduca, perde o direito. Você só recebe os 5 anos retroativos. Se você tinha direito lá no primeiro ano que você entrou, com 10 anos de casa, só recebe os 5. E aqui tem uma coisa interessante que pode ser questão de prova também. Fala também aqui, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Para um bom entendedor, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então vocês já entenderam, mas aqueles que não entenderam, não sabem, eu vou falar para vocês. É o seguinte,
se você trabalha numa empresa, aí você foi demitido, a empresa pagou para você todas as verbas rescisórias, pontualmente, você recebe todos os direitos. Aí depois de 2 anos que você terminou esse contrato de trabalho, aí você consulta um jurista, um advogado, e fala para o advogado, eu queria que o senhor entrasse com uma reclamação trabalhista, porque eu exerci, vou dar um exemplo de bancários. Eu era caixa e eu substituí o gerente por várias vezes, vários meses, ou até anos. Se você é caixa e você exerceu um cargo de gerente, você tem que ser indenizado com o salário de gerente. Isso está acontecendo muito, por isso que eu estou citando para vocês um exemplo de bancários. Então, o que acontece? Você é demitido como caixa. Aí você procura o advogado e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu era caixa, mas eu trabalhei na agência tal, agência A, B, C, cidade circunvizinhas, como exercendo cargo de gerência, substituindo gerente nas suas férias. Eu tenho prova aqui, tem provas documentais, tem provas testemunhais. O advogado vai te dar toda a esperança. Bom, então você tem direito a receber essa diferença. Se eles te indenizaram como caixa, está errado, tem que te indenizar como gerente. Que você exerceu o cargo de gerente, você tem, embora você tenha na sua carteira anotado caixa, mas você exerceu o gerente, você recebe como gerente. E você vai ter êxito nessa reclamação trabalhista. Só que, aí que está falando de 2 anos. Só que, se passarem de 2 anos, se passarem 2 anos em um dia, e se você procurar a justiça, você não tem, mesmo que você tenha todos os direitos a receber, todas essas verbas que você faria jus, você não vai receber porque, como diz o ditado popular, quem dorme o cachimbo cai. Esse é um ditado antigo, sabe? Para vocês estão achando graça, porque vocês são jovens. Mas seus avós, né? Seus pais, seus avós vão saber o que é isso. Se você dormiu, não é? Você perdeu o seu direito. Cochilou, o cachimbo cai, tá bom? Então tá, é isso aí. Você tem direito a receber os seus direitos 5 anos retroativos, mesmo que você tenha 30 anos de trabalho, e não deixe passar dos 2 anos. Você pode até esperar, às vezes você não sabia desse jeito que você tinha. Aí quando você descobre, está com 1 ano, 23 meses e 29 dias. Faltando um dia para completar os 2 anos, aí você entrou, você tem êxito, está dentro do prazo. Mas se virou 1 mês, acabou. Se você tinha direito, você perdeu. Por isso que fala aqui, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Espero que tenha sido claro para vocês, correto? Aqui no inciso 22º, não pode ser negociado. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão no trabalhador com deficiência. A lei, ela respalda muito as pessoas com deficiências. Então, e outra coisa, as empresas são obrigadas a admitir até de 2 a 5% do seu quadro de funcionários tem que ter deficientes no seu quadro de funcionários. É lei. É lei. Você tem que, todas as empresas, se não tiver, ela é multada. Isso aí, se você for no supermercado, você vai ver, você vai em um banco, você vai encontrar. Então, são obrigados. Então, aqui, o fato da pessoa, às vezes, exercer uma atividade remunerada, ela não pode receber menos do que uma pessoa que tem
que não seja deficiente. O deficiente tem que ganhar o mesmo que ganha o funcionário normal na sua atividade, certo? Na atividade. Se ele trabalha no almoxarifado e tem outro que também está mais no almoxarifado, mas eu estou normal. Mas aquilo tem síndrome de Down. Então vou pagar só metade. Não, tem que ganhar igual o outro. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz a partir de 14 anos. Então, é terminantemente proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos. Então, menor de 16 anos não pode ser admitido no trabalho. Não é? Isso aí é uma situação que a gente tem que refletir. Eu, quando menor de 16 anos, eu já trabalhava e era permitido. E eu aprendi muita coisa com isso. E fiquei afastado das ruas. Hoje, se um menor de 16 anos estiver vendendo um doce, às vezes até artesanal, na rua, vendendo mexerica num ponto de ônibus ou num semáforo, ou qualquer outra atividade, aquela pessoa que contratou, ela pode ser até presa por isso, não pode exercer trabalho. Aí que eu quero que vocês reflitam. Que é o seguinte, eu trabalhava como aprendiz de mecânico, de pintura e outros. E eu tinha meu tempo ocupado, tinha minha remuneração. E hoje não pode. Eu aprendi muita coisa, hoje não pode. Então isso aí deixa os menores de 14 anos ociosos. E essa ociosidade pode levar no caminho do crime. Porque eles não podem trabalhar, mas não podem ser presos também se estiver trabalhando estiver no mundo do crime, transportando drogas, descendo com uma pasta de escola cheia de droga para entregar na avenida. Se eles forem abordados, né, eles são levados para o conselho tutelar. O juiz da infância e adolescência chama os pais, liberam. Eles não podem ser presos, não pode ter processo contra eles. Se eles cometem algum tipo de crime, de furto, qualquer coisa, ele, quando completar os 18 anos, o nome está limpo. Aí fica para vocês refletirem. Será que é tão prejudicial a pessoa menor de 14 anos já começar a iniciar uma profissão? Ou iniciar o mundo do crime? O que vocês acham? Bom, vamos tocar. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Então, essas medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, isso é uma medida que para preservar a saúde e a integridade física das crianças e adolescentes, seja na escola, não é? Que isso é responsabilidade da creche, do grupo, da escola, dar segurança às crianças, não pode deixá-la exposta ao perigo na saída das escolas, nas entradas. Hoje, infelizmente, a gente tem visto tantas coisas drásticas acontecendo envolvendo crianças, pedofilias, etc. Isso aí é muito perigoso. Então, essa medida de proteção, ela é imposta, tem que ser rígida e responsabiliza o educandário, principalmente o educandário, sobre a segurança e proteção.
Aqui no inciso 25 fala a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente ou de avulso. Quando nós começamos a nossa matéria no início do ano, nós falamos sobre vínculo empregatício. O vínculo empregatício aqui está dizendo o seguinte, ó, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso. Vínculo empregatício é o seguinte, é o direito que o empregado adquire prestando algum serviço, mesmo sem carteira assinada, para qualquer pessoa. Pode ser pessoa física ou jurídica. Então, por exemplo, você contrata uma diarista para trabalhar na sua casa. Você paga ela por dia, por isso que é diarista. Então você paga R$100 por dia. Aí ela vai segunda, terça e quarta. Você que não tem conhecimento disso, esta prestação de serviço contínua por 3 dias por semana, ela já gerou um vínculo empregatício. O que é isso? Se você falar com a diarista, olha, você não precisa voltar mais porque eu não vou precisar mais, eu mesmo vou limpar a casa, meu marido perdeu o emprego, se ela lá qualquer situação que for, você não quer mais ela ali. Se ela procurar um advogado, procurar a Justiça do Trabalho, ela vai receber porque ela adquiriu o vínculo empregatício. Por quê? O que gera o vínculo empregatício também? Nós falamos no início do curso sobre o poder hierárquico. O que é isso? O poder de você dar as ordens e ela cumprir. Então, isso dá o vínculo. Então, você fala para o seu empregado, você vai ao banco, faz o depósito para mim e paga essa conta. Você demorou, você atrasou, você está dando ordem e ela está subordinada a essas ordens. Isto dá o vínculo empregatício. Esse poder de comando e a obediência. Isso é o vínculo empregatício. Então aí está dizendo o seguinte, igualdade de direito. Então, mesmo que não tenha carteira assinada, está entendendo? Está falando aqui, ó, igualdade de direito entre trabalhadora com vínculo empregatício permanente ou avulso. A diarista que eu dei como exemplo era avulsa. Ela vai 3 vezes por semana, ela pode ir segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta, mas tem 3 dias. Até 2 dias de serviço, você pode ficar despreocupado. Não tem vínculo empregatício. Não gera direito de uma reclamatória. Então, com 2 dias. Com 3 dias já gera. Ok? Bom. 26º aí, vocês devem estar acompanhando. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, você pode ser associado, se você quiser, ou sindicalizar, não é? Então, antes dessa lei, você era obrigado a contribuir com o imposto sindical. Hoje, essa lei aboliu, você paga o imposto sindical, você pode sindicalizar se quiser. Aí está dizendo justamente isso, liberdade de associação sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer nenhum desconto. Eu, particularmente, eu era associado ao Simples, Sindicato dos Professores. Por quê? Porque os professores, eles podem sindicalizar e eles têm os benefícios da lei. O professor sindicalizado, ele tem 30% de desconto nas mensalidades escolares. Então, se o seu pai é professor, ele
professor de faculdade e você não sabia, ele sendo sindicalizado, ele tem o direito de ter 30% de desconto da mensalidade dos seus filhos. Era o meu caso, eu tinha 3 filhos em faculdade particular. Eu tinha 30% de desconto da minha filha, da outra filha e do meu filho. De 3 alunos, 3 filhos. Então era conveniente. Mas os meus filhos, graças a Deus, formaram, estão já trabalhando, então não tem necessidade de eu contribuir. Então eu autorizei a descontar quando houve, para mim, interesse. Quando não houve interesse, aí eu disse para o RH, lá no RH, ó, a partir do mês que vem, não desconte mais o imposto sindical. E assim foi feito. Não é? Então você não é obrigado a pagar. Essa nova lei também ela preservou o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-la e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, isso é um direito adquirido do trabalhador, ele tem direito à greve, não é? O direito à greve não pode ser também direito ao vandalismo, né? Não pode ser uma greve com violência. O direito de greve é previsto, você não pode ser demitido pelo fato de participar de uma greve, como os professores fazem. Quando os salários estão defasados, eles fazem. Então, isso aí não pode ser demitido por isso, tá certo? É um direito dele de participar dessa greve. Não, eu citei como exemplo professores, mas tem muitas classes, vocês sabem. Tem classes de funcionários, de empresa, particulares, etc. Acordo e convenção não poderão ser estipulados por mais de 2 anos. Então, se tiver um acordo ou convenção coletiva, não pode ser superior a 2 anos, tem um limite de 2 anos. Acordos têm prevalecência sobre as convenções. Então, o acordo coletivo, ele é superior às convenções. Então, aqui, hoje, nós estamos concluindo a mudança da lei trabalhista, que foi título do trabalho. Nós terminamos por aqui, hoje, concluímos a mudança da lei. Agora, na semana que vem, né, nós vamos dar continuidade da matéria que não foi alterada, que foi preservada. Aí, nós já estudamos lá o direito de quantos dias que o trabalhador pode faltar sem ser descontado em férias, quais são os motivos que não pode interromper o pagamento do FGTS, etc. Então nós vamos dar continuidade da onde nós paramos e aqui nós finalizamos aqui essa reforma trabalhista, não é? Espero que vocês tenham assimilado bastante sobre isso aí, porque vocês vão precisar muito dessa matéria, seja como administrador, seja como um contador ou contadora, certo? E aqui tem um pensamento de Leonardo da Vinci que diz o seguinte: a sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas gostar daquilo que se faz. Muito bom esse pensamento. Então quer dizer o quê? Você tem que gostar do que você está fazendo, não é? A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que não gosta. Então, se você não está gostando do curso de administração, não, eu não gosto, mas eu vou fazer porque eu vou ter mais facilidade de emprego. Não, nada, você não pode fazer nada pensando em remuneração. Você tem que fazer o que você gosta. Quando você faz o que gosta, você faz bem feito. Você faz com amor. É justamente o que está dizendo aí. Eu espero que você tenha escolhido a sua profissão, está gostando da sua profissão que vocês estão abraçando, não é? Que vocês sejam felizes na profissão, bem-sucedidos, não é? Agir com empenho, com dedicação, com gosto, para que você possa sobressair no mercado de trabalho. E eu finalizo
pedindo a Deus que abençoe vocês, que esteja com vocês em todos os passos das suas vidas, da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, e que nada possa lhe faltar, principalmente a fé em Deus, indiferentemente de qualquer crença religiosa, porque Deus acima de tudo, como diz o nosso presidente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.